Pessoal, boa tarde a todos. Tem alguém da primeira vez nessa casa aqui? Primeira vez que vem nessa casa? Não? Então, sejam todos bem-vindos. Essa aula de hoje, ela se repete na segunda-feira agora, tá? Então, esse curso de passe é um curso de 2 aulas, 2 sábados ou 2 segunda-feiras. São conceitos básicos, ok? Um estudo mais aprofundado sobre esse assunto tem no mínimo 15 aulas, tá? Então, eu fiz um resumo, ok? Para que a gente possa entender os princípios básicos do passe. Esse curso ele é apostilado. Não necessariamente vocês precisam adquirir a apostila. Para quem adquiriu, no final da apostila tem uma biografia, okay? Todos os livros, onde está todo esse conteúdo, que dá para se aprofundar muito mais. Mas o objetivo desse curso é dar uma noção rápida, básica, sustentável, para que a gente possa saber o que significa o passe. Quando nós estamos recebendo o passe, quando nós estamos aplicando o passe, para que a gente possa ter uma ideia, pelo menos, conceito básico frente a esse assunto. Porque é algo tão simples, tão simples, tão simples, que nós complicamos. Tão simples. Então o ser humano tem essa capacidade, muitas vezes, de complicar algo relativamente simples. O passe ele existe há milhares de anos. Então não é uma invenção da doutrina espírita. Todas as religiões, de alguma forma, nas mais diversas culturas, nas mais diversas nomenclaturas, usam do mesmo recurso, que é a transferência de energia. Então é uma terapia bioenergética. Toda vez que eu transfiro algo de positivo para alguém, seja através da imposição de mãos, seja através de um abraço, seja através de um sorriso, seja através de uma mensagem, posso falar que isso também é um passe, ok? Então o passe é uma transferência de energia de um emissor para um receptor. O melhor passe que existe. Insuperável. Insuperável. Esse é o melhor de todos. Não inventaram nada de melhor até hoje. É o mais eficiente. E nós já convivemos com esse passe há algumas décadas nessa existência. É o beijo da mãe. Esse é o melhor passe que existe. Não existe nada melhor do que essa modalidade de passe. Então nós vamos nos lembrar um tempo atrás, pouco tempo atrás, que nós éramos crianças, ok? Pouco tempo atrás, que nós brincando, caíamos, ralava o joelho, não era isso? Cotovelo, chorava, abria o berreiro. O que a mãe falava? Vem cá, dava um beijinho e volta. O que acontecia naquele momento que sarava? Parava o choro e continuava brincando. O que aconteceu naquele momento? A dor passou, não passou? O que a mãe fez naquele momento? Que segredo que ela tinha naquele momento? Era o amor, não era isso? Mas era também a fé de quem estava recebendo, não era isso? Então nós, como criança, quando a mãe tinha aquele gesto, nós confiávamos tanto naquele gesto, e tinha tanto amor envolvido, e nós acreditávamos tanto naquela atitude, que você absorvia aquela energia 100%. Então o melhor passe que existe ainda continua sendo e continuará sendo para os próximos séculos o beijo da mãe, ok? Então o beijo da mãe é um passe, é o melhor, é o insuperável, ok? O que nós vamos trabalhar aqui é passe também, mais especificamente dentro de uma casa espírita, porque outras filosofias, outras religiões também trabalham com essa transferência de energia, ok? Então é um assunto muito vasto, muito amplo e até profundo. Teríamos até que fazer um estudo da fisiologia humana para entender os impactos do passe no nosso organismo físico. Não é o objetivo desse curso, pelo menos, mas para a gente entender o que significa o passe, a imposição de mãos. Então, quando nós éramos católicos, por exemplo, e víamos o padre levantando a mão, era um passe. Quando um pastor levanta a mão e coloca a mão sobre alguém, é um passe. Na própria Umbanda, as entidades, quando fazem os gestos com as mãos, é um passe.
e outras. Então, todo mundo, de alguma forma, as religiões, as doutrinas, as filosofias, utilizam com consciência ou não do mesmo gesto. Às vezes tem consciência, às vezes não tem consciência do que está fazendo, mas está fazendo, porque é uma transferência de energia. E nós somos uma energia. Nós somos uma energia pensante, mas nós somos uma energia. A doutrina espírita, ela fala que nós somos um ser trino, composto de 3 partes. Espírito, centelha, estou falando da centelha, da microconsciência cósmica, da imagem e semelhança de Deus, ok? Então nós somos na essência imaterial. Nós somos imaterial. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como se fosse uma luz, uma fagulha, uma faísca, qualquer coisa nesse sentido. Só para ficar um pouco mais palpável. É como se nós fôssemos, quando nós olhamos à noite as estrelas, que a gente percebe aquele brilho, é como se nós fôssemos aquele brilho. É só uma analogia, ok? Porque o nosso cérebro precisa, às vezes, de algumas analogias para entender. Então nós, na nossa essência, nós somos uma luz. Ok? Na nossa essência, é só uma analogia. A terminologia correta nem seria essa, mas como se fosse uma luz. Ok? Essa luz ama, essa luz sente saudades, essa luz tem sentimentos contraditórios, essa luz tem sentimentos positivos. Então, onde estão os sentimentos? No nosso eu maior, na nossa essência. Ok? Então, o primeiro componente, nós somos um ser essencialmente espiritual, envolvido por uma matéria. Envolvido por uma matéria. Então, nós somos uma energia, e nós somos uma energia pensante. Nós temos a capacidade de pensar. Ok? O segundo componente é o corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito. E o terceiro componente, no nosso caso encarnado, é o corpo físico, ok? Nós estivéssemos desencarnados, seríamos 2 componentes. Encarnado, 3 componentes. Espírito, perispírito e corpo físico. O espírito sente, encaminha para o corpo espiritual, ou perispírito, o corpo espiritual encaminha para o corpo físico. É assim que funciona. Tudo que o espírito sente, ele transfere para o corpo espiritual, que transfere para o corpo físico. Ok? Então o problema exatamente não é o corpo físico. Ele só está retratando uma situação do corpo espiritual, que por sua vez está retratando uma situação do espírito. Então o problema não é a doença do doente. É o doente da doença. Entenderam ou não? O problema não é a doença no doente, mas é o doente da doença. E as doenças, elas estão personalizadas. Cada qual tem a sua. Você moldou a doença de acordo com seus estágios vibratórios, de acordo com aquilo que você sente, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você impregnou o seu corpo espiritual, que depois de anos ou décadas, transferiu isso para o corpo físico. Ok? Então vamos tratar o corpo físico? Claro, evidente, precisamos inclusive. Vamos tratar o corpo espiritual? Sem dúvida nenhuma. Mas o problema, a raiz, não está aí. Então todas as terapias são válidas? Todas, inclusive o passe, evidente. Mas todas as terapias, cromoterapia, cristologia, todas que nós já ouvimos falar, são terapias de superfície, de fora para dentro. Todas essas terapias são necessárias, todas são válidas, todas funcionam, todas estão adequadas à nossa receptividade, porém todas elas são terapias de superfície, inclusive o passe. Vem de fora para dentro. O ideal é que você trate de fora para dentro, mas que você trate de dentro para fora. Porque as terapias vão melhorar por algum tempo, por alguns meses, até vão, mas vai voltar. Porque você continua produzindo os mesmos estágios desconcertantes. Você vai buscar uma outra terapia que vai te aliviar por mais alguns meses, e depois de alguns meses você vai adoecer de novo. De novo. Então o passe não vai tratar o nosso espírito.
a nossa centelha. Vai tratar o corpo espiritual e o corpo físico, aliado muitas vezes a outros tratamentos, convencionais ou não. O passe não anula, não invalida nenhum outro tipo de tratamento, ok? Então eu vou na casa espírita para receber o passe, eu acho que eu não preciso mais tomar a medicação. Não, você precisa. Quem vai definir isso é o médico. E ninguém dentro de uma casa espírita pode alterar qualquer coisa nesse sentido. Ok? Nós vamos cuidar aqui do corpo físico, sim, mas vamos cuidar muito mais, mas muito mais mesmo, do espírito. Aonde está a raiz, aonde está a situação. Ok? Então a doutrina espírita nos explica que somos um ser trino. O corpo espiritual é um corpo perecível. O corpo físico é um corpo perecível. Ele tem data de validade. Nosso corpo físico tem data de validade. Por exemplo, se a expectativa de vida hoje é em torno de 85 anos, é em torno de 85 anos. Um pouco mais, um pouco menos. Ele foi estruturado há milhões de anos atrás, antes inclusive do planeta Terra existir, então há 4,5 bilhões de anos atrás, para ser mais preciso, a máquina, estou falando da máquina física, ok? 100 anos. 100 anos. Foi idealizada para durar 100 anos, mais ou menos 100 anos. 95, 105, 90, 110, ok? Mas a média é uma máquina para durar 100 anos. Vou dar um exemplo para vocês. Com a tecnologia do século XXI, existe alguma máquina que funcione durante 100 anos sem parar? Já pararam para imaginar alguma coisa nesse sentido? Uma máquina que não para de trabalhar durante 100 anos. É bastante, não é não? Veja, então o corpo físico nosso foi idealizado para se chegar a 100 anos. Com saúde. Com saúde, ok? Então hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 85 anos, mas ainda não temos a saúde desejada. Com o tempo, com certeza, chegaremos a 100 anos com saúde. No processo de envelhecimento natural, normal. É quando a vela acaba. Já viu quando a vela acaba? Acabou, apagou. É assim que funciona, ok? A ideia é exatamente essa. É uma vela que consome todo o seu combustível, chega um momento que ela apaga naturalmente, por falta de combustível. Ok? Então, nosso corpo físico ele é perecível. O nosso corpo espiritual, ou perispírito, ele é transformável, ele é modificável. Ele vai mudando, ele vai transformando. Ele tem uma densidade aproximada, nosso corpo espiritual, 1000 vezes mais leve do que o nosso corpo físico. Com todos os órgãos funcionando. É um corpo, com todas as necessidades fisiológicas, com tudo funcionando perfeitamente. Só que é uma densidade 1000 vezes mais leve. Então, um exemplo, ok? Mais ou menos isso. Um corpo de 80 quilos, o corpo espiritual pesa em média 80 gramas. 80 gramas. Imagina um corpo pesando 80 gramas, com todos os órgãos funcionando, com todas as funções fisiológicas, com todas as necessidades. Então, o nosso corpo espiritual, ele é extremamente leve, extremamente sutil. Ele é tão sutil que o impacto dos nossos pensamentos nele, olha interessante, nosso pensamento é uma energia. A maior força do universo é a força do pensamento. A maior força que existe no universo é a força do universo. A segunda maior força é a energia criadora. Okay? Então o pensamento é uma força poderosíssima. Nós não imaginamos a força do nosso pensamento sob o nosso corpo físico, mas que vem do corpo espiritual. Então você imagina, você tem aquele pensamento menos positivo, menos edificante, e aquilo vai batendo no corpo espiritual. Aquilo vai batendo. Um corpo que pesa 80 gramas, com todos os órgãos. Imagine como ele assimila aquilo. Ele vai assimilando, ok? Chega uma hora que para tratamento ele transfere para o corpo físico. Só que leva anos, às vezes décadas.
Chega um momento que aquele corpo estranho chamado pensamento negativo, ou forma pensamento, ele começa a pesar tanto no corpo espiritual, que o corpo espiritual transfere para o corpo físico para tratamento. Ok? Só que o processo é mais demorado para tratamento, porque ele leva anos, às vezes décadas, para transferir essa informação. Mas quando transfere, o corpo físico já está doente. Por mais que você mude um padrão de comportamento, o seu corpo físico, que é 1000 vezes mais pesado, então a doença está 1000 vezes mais potencializada, vai demorar um tempo maior para se recuperar. Ok? Então, o corpo físico é uma consequência, não é a causa. O corpo espiritual é uma consequência, não é a causa. Por isso que não basta simplesmente, eu vou no centro espírita, e vocês já ouviram isso várias vezes, para tomar um passe. Sim ou não? Estou precisando no centro espírita para receber um passe, estou carregado. Não é assim? Então, nunca foi assim. Nós que pensamos assim. Por isso que o passe vem depois do Evangelho. Ele não pode vir antes do Evangelho. Porque o tratamento, 80% do tratamento para o espírito está no Evangelho, não está no passe. O passe é um complemento de um tratamento em porcentagem, poderíamos dizer assim, 80% está no Evangelho, 20% está no passe. Então eu vou tomar um passe, só vou lá para tomar um passe. 20%. É simplesmente 20%. É importante? Até é. Mas você ainda está na consequência, você não está na causa. O Evangelho é a causa. Evangelioterapia. Então nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos pensando no Evangelho, nós estamos introjetando o Evangelho, estamos ressignificando os nossos valores, reavaliando as nossas mágoas. Esse é o tratamento. Porque é o pensamento novamente interagindo com o corpo espiritual e diluindo aquilo de alguma forma. E hoje a ciência do século XXI, ela começa a comprovar cientificamente, porque somos uma energia, então hoje você tem tecnologia e conhecimento suficiente para saber o impacto de uma transferência de energia. Olha, interessante. Hoje a própria neurociência já fala sobre isso. Alguns cientistas já estão falando dessa transferência de energia de um indivíduo para o outro. Então, já que é uma energia, eu posso colocar isso em uma fórmula. E de energia igual V vezes S. V, vontade. S, sentimento. Então, energia é igual a vontade multiplicada pelo sentimento. Então, a energia que eu estou impregnando meu perispírito, a energia que eu estou impregnando é vontade multiplicada pelo sentimento. Isso é um quantum de energia que vai ficar agregado no meu corpo espiritual. Olha, interessante. Mas é vontade, não é desejo. Então, a fórmula não é desejo vezes sentimento. Porque desejo é futuro, vontade é presente. Eu vou fazer isso semana que vem. Mês que vem eu penso sobre esse assunto. Na próxima reencarnação. Esquece. Isso é desejo, você não vai fazer nunca. Toda vez que eu desejo fazer alguma coisa, eu estou jogando para o futuro. A possibilidade de eu não fazer é de 99%. Ok? Quando eu falo, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu começo a fazer agora. Nesse momento. Então a diferença entre vontade e desejo é isso. Se eu tiver desejo de alguma coisa, é futuro. Se eu tiver vontade de fazer uma coisa, é para agora. É para hoje. Entenderam? Então, energia é vontade multiplicado pelo sentimento. Que sentimento? É um sentimento de bondade, de alegria, de caridade, de fraternidade, de indulgência, de perdão. Olha o sentimento multiplicado pela vontade, ok? Então, com esses sentimentos, eu multiplico pela vontade, isso gera um quantum de energia. Esse quantum de energia vai ficar impregnado no meu corpo espiritual. Só que é interessante. Num primeiro momento, isso é tão sutil, mas é tão sutil, que ainda as leis da física não conseguem captar, de tão sutil que é. Mas esse pensamento que fica em torno de nós, pensamento de alegria, de tristeza, de ódio, de perdão,
de ressentimento, de mágoa. Ele fica girando em torno de mim. Olha, interessante. Porque eu sinto e penso. Quando eu penso, eu projeto. Eu acabo irradiando. E esse pensamento fica girando em torno de mim. E eu vou alimentando esse pensamento. Todo dia, toda semana, todo mês. Só que pensamento é matéria. E essa matéria vai agregando matéria. Isso é uma lei da física. Matéria agrega matéria, ok? Pelas leis da física. E esse pensamento vai adquirindo algo chamado massa. Peso, ok? E olha que interessante. Olha a lei da física mais uma vez, aí. Segunda lei de Newton. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Vou explicar melhor isso para vocês. O pensamento que está aqui vai sendo alimentado, ele vai ganhando massa, e na distância que ele tiver de mim, ele é atraído de uma forma mais rápida ou não. Então essa fórmula diz isso. Ok? Esse pensamento ele é atraído por um corpo maior, nesse caso o corpo espiritual. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Isso é a fórmula. Uma fórmula de Newton. Ok? E aí esse corpo estranho é atraído para o meu corpo espiritual e eu continuo alimentando. Esse corpo estranho é projetado no meu corpo físico. Entenderam como funciona isso? Então as doenças são formas, pensamentos cristalizadas, alimentadas ao longo de anos ou de décadas, ou de existências. Podemos até reencarnar doentes. Entenderam como funciona? Mas quem produz isso em nós não são as pessoas, não é o mundo, não são as situações. Somos nós. Somos nós que produzimos. Nós somos estimulados a sentir isso ou aquilo. Estimulados, sim. Situações acontecem, pessoas acontecem. Isso vai nos deixando indignados, chateados, tristes, ressentidos, que é natural, que é normal, que é humano, num planeta de provas e expiações. Ok? Porém, o que nós vamos fazer com isso? É uma decisão nossa. Então nós não adoecemos por causa das pessoas ou das situações. Nós adoecemos por causa de nós. Que decidimos manter aquilo vivo em nós. Por dias, por semanas, por meses, por anos, por décadas. A pessoa às vezes não existe mais, a situação já passou, já faz tempo, e você fica trabalhando aquilo dentro de você, ruminando aquilo. Só que é pensamento que vai agregando matéria. Vai agregando e vai ganhando peso. Aí a lei de Newton faz por si só. E se eu tivesse, ao invés de um pensamento negativo, tivesse um pensamento positivo, com a mesma intensidade, com a mesma vontade? A lei é igual? Sim. A lei não muda. Mas o que vai acontecer se eu tiver com um pensamento positivo? Alimentando dias, semanas, meses e décadas. Meu corpo espiritual vai absorver? Vai. Ele vai transferir isso para o corpo físico? Vai. Na forma de saúde. Então, doença e saúde. Então, não existe doenças, existem doentes. Primeira coisa que nós temos que pensar é isso. É como a lei da dor. A lei da dor, ela existe no mundo primitivo, porque é uma situação natural, no mundo de provas e expiações, e um pouco no mundo de regeneração. Depois ela não existe mais. Não precisa mais da dor para aprender. Nós já tomamos a consciência que o amor basta. Mas nós já sabemos que o amor basta, aqui e agora. E por que nós não escolhemos o amor, então? Se é mais fácil aprender pelo amor, por que nós escolhemos a dor? O que tem em nós que nos impede de rever, de ressignificar, de perdoar? Que tem alguma coisa dentro que está impedindo? É algo chamado ego. O que nos impede de ser feliz é o nosso ego, que precisa ser ressignificado, abraçado, acolhido, entendido. Aí sim. Então o que o passe busca? O restabelecimento do corpo espiritual
E, em alguns casos, do corpo físico. Por que em alguns casos? Porque o corpo físico é tão pesado, tão denso, que às vezes não basta simplesmente um tratamento bioenergético. É necessário uma medicação mais específica. Então não adianta quebrar a perna e vir para o centro tomar um passe, pessoal. Não vai funcionar. Não vai funcionar, ok? Vocês podem até vir depois, se tiver com a perna engessada, medicado, aí não tem problema nenhum. Mas uma perna quebrada não é um tratamento de passe que vai resolver, ok? Eles não podem misturar as coisas. Tem situações que você precisa de um tratamento mais específico, mais material. Tem situações que você precisa de um tratamento menos material, ok? Então o passe vai focar o quê? O evangelho, a raiz, a causa e o corpo espiritual. E, em alguns casos, vai potencializar o corpo físico. A ajuda, a medicação e o tratamento do corpo físico. Mas o objetivo não é curar corpos. Ok? Não é curar corpos. É fortalecer o espírito. É restabelecer as energias do corpo espiritual. Ok? Mas como que é captado essas energias? De que forma que é captado? No nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual principalmente, tem um conjunto que nós chamamos em doutrina espírita de centros de força, ok? Também conhecido como chakras. Isso há milênios, pessoal. Os hindus trabalham isso há milênio. Outras tradições, outras civilizações também conhecem isso há milênios, muito antes de Cristo, ok? Eles já trabalhavam, já conheciam os chakras. Então, a doutrina espírita fala dos centros, é a mesma coisa. Mas eu posso falar também de vórtices energéticos, é uma outra nomenclatura. Também posso falar de flutuações quânticas, é uma outra nomenclatura. Estou falando exatamente de 7 centros de forças principais. Nós temos milhares de centros de força no nosso corpo, mas existem 7 que são principais. Então, o passe, a energia do passe, ele é captado pelo centro de força. E aí, esse centro de força capta essa energia, porque ele está no corpo espiritual, ele é extremamente leve, é como se fosse um funil aberto, ok? Dá para vocês imaginarem um funil? Então, esse funil, ele capta essa energia, e é bem funil mesmo, tá? Ele é bem assim mesmo, e vai jogar para o espírito. Então, são 7 centros de força. São 3 fisiológicos, 2 emocionais e 2 espirituais. Fisiológicos tem a ver com o quê? Com a nossa relação material, física, biológica, fisiológica, instintos. Então são 3 centros de força que são especializados, foram elaborados, idealizados para captar esse tipo de energia. Quais são esses 3? Nós temos o genésico, nós temos o gástrico, nós temos o esplênico, ok? Que fica na parte da cintura para baixo, como está o desenho na lousa. Okay? Então são 3 centros de força, chamados fisiológicos ou inferiores. Inferiores no sentido que eles estão abaixo, tá? Não que eles são menos importantes, não é isso. Inferiores é porque eles estão da cintura para baixo. É só uma questão didática aí. Então são 3 centros de força que estão atrelados à nossa necessidade instintiva. Instinto de sobrevivência, lei da conservação, ok? Existem 2 centros de força que tem a ver com as nossas emoções, cardíaco e laríngeo. Cardíaco e laríngeo. Então, os 3 primeiros, os fisiológicos, captam uma força que vem de baixo, uma força chamada telúrica, que vem da terra. Eles absorvem essa energia, ok? Então a gente percebe que é algo que vem por baixo. Então tem uma seta preta na lousa lá, de baixo para cima, ok? Vocês vão perceber que é uma energia que vem de baixo. Densa, pesada, necessária, compatível com o nosso corpo físico. Nos 2 centros de forças intermediários é o cardíaco e é o laríngeo. Centro de força da emoção. Como é que fica a nossa voz quando nós estamos emocionados? Dá para perceber.
dá para perceber o quanto a nossa voz mostra como estão, pelo menos, as nossas emoções. Se você está alegre, a voz sai de uma forma. Se você está triste, sai de outra forma. Não é assim? Então, são 2 centros de forças intermediários na linha do horizonte. Então, você percebe que tem uma seta ali dizendo que é o nosso meio de interação, que tem a ver com as nossas emoções, cardíaco e laríngeo. É interessante, porque nós nos identificamos tanto com os nossos sentimentos. Olha, interessante, então vocês nunca pensaram nisso. Nós nos identificamos tanto com os nossos sentimentos, que quando nós temos que se designar a nós fazemos assim. Nós não fazemos assim. Fala comigo. Perceberam? Olhem, você vai com a mão na direção do coração, do sentimento. Não era mais fácil, não, fala comigo aqui, ó. Não, você fala aqui, você chama para você no peito, no sentimento, no centro de força cardíaco, para vocês verem como nós estamos conectados com aquilo que nós sentimos. Com aquilo que nós sentimos. Então você é o que você sente. Você pensa o que você sente. Você fala o que você pensa. E aí sucessivamente. Ok? Só para vocês perceberem o quanto os sentimentos é importante, ao ponto de nós nos identificarmos com aquilo que nós sentimos. Toda vez que nós temos que chamar para nós, chamamos na direção do cardíaco. E colocamos a mão exatamente, para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Então, os 2 centros chamados emocionais, intermediários, ok? Porque eles ficam exatamente nessa região, daqui para baixo. Ok? Até essa região aqui. Dali para baixo são os fisiológicos. E 2 centros chamados superiores, um deles, inclusive, fica fora do nosso corpo físico, fica fora do nosso corpo espiritual, tem uma conexão direta com a nossa glândula pineal ou epífise, que é o nosso contato com a espiritualidade, chamado coronário. Está acima da nossa cabeça. E tem o outro chamado frontal. Ok? Então, esses são os 7 centros de força. No caso do passe, você está recebendo toda essa energia pelos centros de força. Que, lógico, que vai dar uma consequência no corpo físico, sem dúvida. Isso é inquestionável. E é evidente que essas energias também irão para o nosso espírito. Está tudo interligado, tudo entrelaçado, tudo conectado. Então você está recebendo uma energia salutar e essa energia ela está sendo redistribuída de acordo com a sua necessidade. Olha, interessante, por que de acordo com a sua necessidade? Porque cada pessoa que senta para receber o passe é uma necessidade diferente, é uma situação diferente. Ok? Por mais que há um processo de padronização no passe, eu vou explicar isso para vocês, o porquê e as razões disso. Cada ser humano é um universo à parte, tem uma necessidade diferente. Então, em alguns casos, é o centro de força gástrico, em outros casos, cardíaco, em outros casos, laríngeo, em outros casos, genésico. Então, vejam, dependendo da situação, da necessidade, do momento, a espiritualidade canaliza toda aquela energia para aquele centro de força que está temporariamente em desequilíbrio. Temporariamente em desequilíbrio. Mas existem 2 centros de forças que estão sempre em desequilíbrio. Inclusive, é por aí muitas vezes que acontecem os processos obsessivos. Existem 2 centros de forças que sempre estão desequilibrados, às vezes mais desequilibrados, às vezes menos desequilibrados, mas eles são uma porta aberta para um processo obsessivo e de contaminações fluídicas, formas, pensamentos. Gástrico, ok? Alguém lembrou de alguma coisa ou não? Não, né? Não. Gástrico e o genésico. São 2 centros de força que nós ainda, seres humanos, em um planeta de provas e expiações, ainda não temos o equilíbrio necessário sobre esses 2 centros de força. Todos os exageros acontecem nesses 2 centros de força. Ok? Acontecem nos 2. Então, todo um processo obsessivo encontra a porta ou está escancarada, ou ela está aberta, ou semi-aberta. Mas ela está aberta.
ok? Então todas as contaminações fluídicas muitas vezes acontecem no gástrico ou no genésico. Como somos num planeta de provas e expiações, isso explica toda a problemática que existe, ok? Quando a espiritualidade superior quer se conectar conosco, ela usa 2 centros de força: coronário e frontal, ok? Então são as conexões com a espiritualidade superior. Quando nós éramos católicos, nas imagens dos santos, tinha aquela auréola em cima. Vocês nunca perguntaram o que era aquilo? Ou para que servia aquilo? Olha, interessante. Esses seres que se dedicaram 1, 2, 3, 5, 10 existências a trabalho da espiritualidade, cristalizaram o centro de força coronário, tanto que se tornou visível para alguns médiuns. Então aquele é o centro de força coronário cristalizado. Seres que já vêm há décadas, existências, se dedicando ao trabalho, ao próximo, à espiritualidade. É como se ele usasse muito esse centro de força, sempre em benefício de alguém. Então esse centro de força foi sendo cristalizado ao ponto de alguns médios enxergarem a auréola dos santos. Agora a questão da asa não, tá? A questão da asa é uma outra história. A questão da asa é uma outra história, tudo bem? Já que eles voam, precisariam de asas, né? Então colocamos um par de asas nele. Então a asa é uma criação nossa, mas a auréola é o centro de força coronário expandido e cristalizado. Então, quando vamos tomar um passe, essa energia que vem da espiritualidade passa direto do nosso corpo físico, vai para o nosso corpo espiritual, vai no centro de força, reequilibra e transfere essa energia para o corpo físico. Ok? Mas se encontrar a porta do Evangelho fechada, vai durar alguns minutos. Só para vocês terem uma ideia. Um Evangelho ouvido, não escutado, ouvido, refletido, ok? Refletido. O efeito do passe em nós dura até 48 a 72 horas. Qual o efeito de um passe em nós? Num Evangelho refletido, ouvido, não praticado, ainda pelo menos, ok? O efeito do passe dessa energia de 48 a 72 horas. Como pode se perder nos próximos 10 minutos? Na esquina. Na esquina você já arruma uma briga, não é assim? Já discute, sem razão. Aquela energia se dissolve. Ok? Porque você baixou o padrão vibratório. Não é um fato que aconteceu, é a sua reação frente ao fato, entenderam? Não é um fato, os fatos acontecem. Não é essa a questão. É a questão de você baixar o padrão vibratório e começar a achar situações desnecessárias. Então ele pode durar 10 minutos ou 72 horas. Quem escolhe isso? Nós aqui, ó. Ok? Nós aqui. Entenderam? Mas é o Evangelho que vai tocar a causa. Então todo centro espírita bem organizado, bem administrado, pode e deve ter um trabalho de paz, desde que o Evangelho venha em primeiro lugar, ok? Porque o Evangelho é a causa. Quantas vezes nós aqui, ouvindo o Evangelho, nós falamos assim, falou para mim. Ela me conhece, não é assim? Ela está sabendo o que eu estou vivendo, ok? Quem que contou isso para ela? Não é assim? Quantas vezes nós, palestrantes aqui na frente, falando, mal sabe o palestrante que ele está falando tudo para ele. Viu, Liliane? Ainda bem que é ela, ok? Então, é exatamente isso, Então a espiritualidade, de alguma forma, canaliza todas essas energias, todas essas informações, para que nós possamos receber o Evangelho e o passe. Mas o passe como complemento. Não é exatamente o passe que vai resolver a sua situação. É um complemento.
É um restabelecimento energético. É uma transferência da espiritualidade para você, através de um intermediário, o passista. O passista. Que é a mais anímica das mediunidades. O que significa? Que a mediunidade, todos nós somos médiuns, ok? E no momento que eu estou transferindo o passe, eu estou usando a mediunidade. A mediunidade. É a mais anímica. Por que anímica? Porque vem de dentro, vem da própria pessoa. Então ela está ali, oferecendo o que ela tem de melhor dentro do processo. Ela está também recebendo. Ela também está recebendo o passe. Ok? Então o maior beneficiado é aquele que doa. Porque senta um, daqui por senta dois, senta três, senta quatro, e está recebendo 4 passes. 5, está recebendo 5 passes. Olha que interessante. Então o passista, ele recebe muito mais do que ele doa. Ele recebe muito mais do que ele doa. Ok? Então, é uma mediunidade, é um trabalho, ok? É uma tarefa ao alcance de todos. Não existe nenhum tipo de restrição. Não existe nenhum tipo de impedimento. Mas se eu fosse dividir os componentes do passe em porcentagem, ficaria assim: 50% de amor, 25% de vontade e 25% de conhecimento. Para você saber o que você está fazendo. Você tem que saber no mínimo o que você está fazendo. Ok? Então o passe requer um certo conhecimento? Sim. Dá para se aprofundar e estudar muito sobre o passe? Claro que dá, é evidente, como qualquer ciência. Existem técnicas, existem dezenas de técnicas. Mas na casa espírita, uma única técnica já é o suficiente. Porque a espiritualidade, considerando que nós não temos conhecimento mais aprofundado, nós não somos médios videntes ou clarividentes, então nós temos as nossas limitações físicas, estamos encarnados em um corpo 1000 vezes mais pesado, então nós teríamos muitas dificuldades, a maioria, de identificar uma situação. Então numa casa espírita, de acordo com os livros da biografia, simplesmente a imposição de mãos. Aí Chico Xavier fala assim: eu posso dar passe até com as mãos no bolso. E se uma pessoa não tiver braço, como é que faz? É meio passe que ela vai dar? São perguntas aparentemente simples, mas são pertinentes. Então, o fato de eu estar com as mãos, isso ajuda? Sim. Mas é imprescindível? Não. Não. Porque a força do passe está no pensamento. Então, se perguntarem para vocês, aonde está a força do passe? No pensamento. É necessário, imprescindível, insubstituível as mãos? Não. Não. Porém, as mãos pela forma geométrica, pontas, ajudam a canalizar essa energia. Ok? Elas ajudam a canalizar essa energia. Então, a imposição de mãos que Jesus usava, olha que interessante, Jesus também utilizava de todos os recursos chamado passe. É lógico, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com toda a evidência, a clarividência que ele tinha, sem dúvida. Nós não temos todas essas potencialidades ainda. Ainda. Gostaram do ainda ou não? Ainda. Mas temos amor, temos boa vontade, temos um pouco de conhecimento. Então, um médium passista pode ser qualquer pessoa? Claro, evidente. Existe algum impedimento? Não. É evidente? Não. Precisa ter amor? Evidente. Precisa ter vontade? Claro. Precisa ter um pouco de conhecimento? O básico, pelo menos? Sim, o básico, pelo menos. Para saber como se processa e como ajudar com mais eficiência. A gente precisa saber, a gente precisa ser participativo, nós temos que ser colaboradores. Então a espiritualidade sabe que você tem o amor, você tem boa vontade e você tem o conhecimento básico. É o que eles precisam. Por quê, pessoal? Sem o conhecimento básico, muitas vezes nós nos deixamos levar por crenças, por rituais, por situações que acabam nos distraindo, tirando do foco. Se a força do passe é o pensamento, se o principal ingrediente é o amor, o segundo é a vontade, e o terceiro é um pouco de conhecimento,
Nada contra os rituais, não é isso que eu quero falar. Mas isso muitas vezes nos tira do foco. Nos tira do foco. Você fica mais preocupado com os rituais, com as movimentações de mãos, do que propriamente naquilo que precisa. Então, o passe significa o quê? Uma transferência de uma pessoa para uma outra pessoa. De um ser humano para um ser humano. Porque são compatíveis seres humanos. Deu para você entender? São energias similares, ser humano para ser humano. Mas quem direciona, quem modifica, quem transforma, quem combina, quem sabe da necessidade é o plano espiritual. Ok? É o plano espiritual. Então quem combina, como combina? Existe uma parte que é nossa, do passista, ok? Existe uma parte da espiritualidade que está ali, existe uma parte que vem de fora. Então existem 3 componentes. 3 componentes envolvidos em um passe. E aí eles modificam, eles transformam, eles combinam e adequam, equalizam aquela energia para aquela pessoa. Deu para vocês entenderem ou não? E você está ali. Você está ali, doando amor, vontade e um pouco de conhecimento. É importante para você saber qual é a necessidade daquela pessoa? Não. Não. Às vezes a espiritualidade, você está ali, movimenta um pouco as suas mãos, mas direciona sem tocar em ninguém. Claro, pessoal, é evidente, por uma questão de bom senso. Aí é uma questão de bom senso, ok? A espiritualidade, às vezes você está ali, você percebe que a sua mão veio no laríngeo. Então existe mas quem intui você a isso é a espiritualidade, não é você. Não é você. Então o passe espírita, passe ministrado nas casas espíritas, ele é extremamente simples, é ao alcance de todos. De todos. Qualquer pessoa pode dar passe? Sim, sem dúvida. O pouco de conhecimento que ela tiver, ela vai perceber que ela tem que ter um preparo antes do passe. Ela precisa se preparar, pelo menos naquele dia do passe. Ela precisa... Pode falar. Pode, claro. Essa sensação de quentura na mão, um certo calor na mão, ela vem da espiritualidade também? Não. Essa pergunta que a Lígia fez. Alguns passistas sentem calor, outros passistas sentem frio, outros passistas a mão fica transpirando, outros sentem leves tremores. Isso é uma reação fisiológica do médium que está trabalhando aquelas energias e o seu corpo responde, mas não significa nada a princípio, é só uma reação fisiológica. Pode ser calor para um, frio para outro, a mão ficar transpirando, para o outro algum tremor, mas é só uma reação fisiológica. Não existe um significado, e isso não é da espiritualidade, é uma reação corporal, ok? Mas é pessoal, não tem a ver com a espiritualidade, nem com o tipo de energia. É a sua reação fisiológica frente àquela energia. Como você reage. Pode ser calor, pode ser frio. Mas é sua, ok? Como isso aqui é uma aula, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Só vai sair amanhã no Fantástico, é isso? Foi o que o Joaquim falou para mim. Ok? Então vejam, o passe, a princípio, o que ele é? É uma transferência de energia que vem do alto. A gente fala que vem do alto só de uma forma didática, tá? Só para a gente entender isso. Como somos seres tridimensionais, toda hora a gente precisa fazer uma analogia, porque senão ela fica fora dos nossos parâmetros. Então é como uma energia que viesse do alto, que envolvesse o passista. Essa energia, duas partes delas já estão prontas, que é a energia do plano espiritual, mais a energia da natureza. Às vezes a energia de alguém que está aqui no salão. Cada ser humano tem a sua própria energia. Todo ser humano é um doador de energia. Essa energia chama-se ectoplasma. E não tem dois ectoplasmas iguais, cada um tem o seu. Tudo bem? Então, às vezes, a espiritualidade vem aqui no salão, recolhe essa energia, leva, combina para tratar aquele caso. É assim que funciona. Então, o passe é composto de 3 energias diferentes. O da natureza, das pessoas, ok? Que é a mesma energia.
da espiritualidade que está trabalhando e do médium. Então o médium também vai doar a sua energia para aquela situação. Então é uma combinação de 3 energias diferentes. Pode falar, Joaquim. Claro. Paz nos animais. Então, é um capítulo da apostila. Da apostila. Ok? Então, hoje eu não vou falar exatamente sobre isso, mas faz parte do curso. Ok? Então, o que eu preciso então para dar um passe? Esse negócio que fala de ficar debaixo da árvore para pegar a energia da árvore, isso funciona? Sim, sem dúvida. Veja, a natureza, de uma forma, é uma transferência do amor de Deus. Ok? A natureza, de alguma forma, é o sentimento, é o pensamento, é Deus abraçando todos os seus filhos através da natureza. Mas nós temos que se conectar com isso. Nós temos que, de alguma forma, estar receptivo. Então, é importante estar receptivo para receber um passe? É. Fé. Mas fé. Você está receptivo. Você está aberto. Significa que eu posso tomar passe de guarda-chuva? Estou refratário. Exato. O que é para tomar passe de guarda-chuva, pessoal? É você ir já acreditando que aquilo não vai melhorar em nada. Quando você sai, já fala, olha, eu vou por ir, mas eu tenho certeza que a minha vida não vai melhorar em nada, minha saúde não vai melhorar, é assim mesmo, Deus quis assim, né? Deus quis assim, não é assim? Então, quando você vai com essa refratariedade, é como se você estivesse tomando passe de guarda-chuva. Os fluidos encontram o quê? Um bloqueio em você. Pode falar. Sim. Esse refratário. Aonde vai essa energia que foi doada? Na natureza, nada se perde. Tudo se transforma, ok? Essa energia fica por ali para ser reciclada, retrabalhada em outros casos, ok? Mas a pessoa, o passista, ele recebe a energia. Quem não recebe é a pessoa que está refratária. É como se ela tivesse de guarda-chuva. Eu dei essa analogia para vocês imaginarem descendo uma chuva de bênçãos, de uma energia, ok? No guarda-chuva faz assim. E o passo para tirar os fluidos negativos? Então, o que acontece no passe? Há o primeiro momento de um passe, que acontece, é um processo que acontece. Você ouve o Evangelho, mas o seu perispírito, corpo espiritual, está impregnado por algo chamado fuligem mental. Sabe aquela fuligem, aquele pozinho preto que a gente percebe que tem nas ruas? Aquela fuligem, um pozinho preto bem fininho que vai impregnando tudo. Vocês já viram isso? O nosso corpo espiritual fica impregnado com essa fuligem. Só que não é fuligem material. É aquela que nós produzimos. Ou que o ambiente que nós trabalhamos ou vivemos está impregnado. Então, acaba impregnando o nosso corpo espiritual. No caso, aí seria no perispírito? No perispírito, é no corpo espiritual. Fica exatamente aí. Então, o passe, num primeiro momento, é um passe de limpeza. É um passe de limpeza. Nos primeiros 1 ou 2 minutos, é um processo de limpeza dessa fuligem que nós criamos e que o ambiente, muitas vezes, que nós vivemos está impregnado. Isso não tem como, principalmente esse externo, vamos falar assim, que essa fuligem mental tem 2 causas. A interna, produzidas por nós, ok? E a externa, que é o ambiente. Aí tira os fluidos negativos? Limpa, ok? É o primeiro passo. O que acontece num primeiro momento é limpeza. Uma vez limpo, você recebe, você está preparado para receber outros fluidos. Então, tem o processo de limpeza e depois de recebimento. Quanto dura? Pode durar 10 minutos ou 72 horas. Depende. Se eu baixar o padrão vibratório no portão... Porque os fluidos negativos é trazido por espíritos inferiores. Sim. Perturba a pessoa. Sem dúvida. E acha uma conexão com a pessoa. E no caso de ser todos os dias está perturbado, tem que tomar o passe todos os dias? Não. O passe funciona da seguinte forma. Né? Na verdade, o que acontece? O passe, você tem a primeira situação assim.
Quando a pessoa está passando por um problema muito grave, uma situação muito complicada, muito difícil, todos nós passamos, ok? É interessante vir 2, 3 vezes na casa espírita receber um passe, porque é um processo de desequilíbrio muito intenso, ok? Onde um processo obsessivo muito intenso. Então, nesses casos específicos, nós aconselhamos as pessoas a virem 2, 3, 4 vezes para um tratamento. Mas são casos específicos, extremos, vamos falar assim. Normalmente é 1 vez por semana. Em alguns casos, 2 vezes por semana. Então, cada caso é um caso. Por isso que é importante, às vezes, as pessoas passarem por um trabalho antes chamado atendimento fraterno. O atendimento fraterno também é um passe. Também é um passe. Olha como o passe ele é amplo. Ele é amplo. Então, dependendo do caso, 2, 3, 4 vezes por semana. O normal é 1 vez por semana, mas a prece é diária. O Evangelho no lar, 1 vez por semana, ok? Então, 1 vez por semana seria um caso normal, ok? E a água? Para que eu tomo a água, então? Olha, a água fluidificada. Depois do passe, normalmente, tomamos a água fluidificada. Interessante, porque isso se tornou um hábito. Um hábito. Todas as casas espíritas trabalham dessa forma. Não há necessidade da água. A água é um complemento para uma situação física. Então a pessoa está passando por um processo de doença física, tomando uma medicação. Então a água é para estes casos, ok? Porém, o que nós fazemos? Dá para todo mundo, ok? Mas a água tem uma função para tratamento físico. Ela não age, a princípio, no corpo espiritual. Ela não age no corpo espiritual, ela age no corpo físico. Então, casos específicos de tratamentos físicos, a utilização da água. Nós, de alguma forma, né, todas as casas espíritas, não, a água fluidificada para todos. Para todos. Mas a água é um complemento do passe. Entenderam? A água é um complemento do passe. Então, se o passe é um complemento do Evangelho, a água é um complemento do passe. Então nós, né, não só nessa casa, mas todas as casas, colocamos a água, todo mundo que passa toma essa água, ok? Que também é trabalhada pela espiritualidade superior, que também vai trazer benefícios para todos, ok? Mas a água é uma condição física. Então, no primeiro momento, o que acontece com a pessoa que está recebendo o passe? É um passe de limpeza, todos os casos. Todos os casos. Porque nós chegamos na casa espírita impregnado por algo chamado fuligem mental. Uma parte é nossa, que nós produzimos de dentro para fora, uma parte é de fora, é o ambiente que nós vivemos. Acaba impregnando, literalmente falando. Então é como se nós tomássemos um banho primeiro, ok? Depois eles trazem os fluidos necessários para cada necessidade. Então precisamos de quê? Da espiritualidade, de um ambiente propício, sem dúvida. O ideal, não o obrigatório, ok? O ideal é que toda casa espírita tenha um local separado para a aplicação do passe. Isso seria o ideal. Nem sempre isso é possível. A espiritualidade, ela acaba de alguma forma se adaptando à necessidade, ok? Então, se você tem uma casa espírita, só tem uma sala, então essa sala é usada para tudo. Se você tem 2 salas, eles dividem as 2 salas. Mas por quê? O ambiente da sala de passe é diferente. Cada ambiente de uma casa espírita tem uma característica. Esse ambiente tem uma característica. O ambiente do atendimento fraterno tem uma outra característica. O ambiente do passe, da sala, da câmara de passe, tem um outro ambiente. A sala que se trabalha mediunicamente tem uma outra característica. Isso seria o ideal, mas nem sempre isso é possível. Então a espiritualidade, sabendo dessas dificuldades que nós temos, eles adaptam à necessidade. Então, mas a sala de passe é uma sala, é como se fosse uma UTI. Tudo isso aqui é um hospital. A sala de passe é um UTI. Okay? Lá eles têm equipamentos, eles têm máquinas, ferramentas, eles têm acessórios, eles têm tudo para que possa ministrar o passe. Entenderam? Então é isso que acontece. A pessoa primeiro senta ali, ela tem que estar aberta, ela tem que estar receptiva, ela tem que estar acreditando naquilo.
ok? Para que aquela energia possa fazer efeito dentro dela. Esse é o primeiro momento. Segundo, o passista. Vamos falar do passista. Ok? É um ser humano como qualquer outro. Para quem não sabe, o passista é um ser humano como qualquer outro. Tem os seus altos e baixos, tem os seus momentos, precisa de tempos em tempos também receber o passe, precisa intercalar, que é um ser humano com toda a problemática que qualquer ser humano tem. Então, o passista que está ali, sem dúvida nenhuma, é o que mais recebe. E se naquele momento, naquela situação, ele não estiver bem? Pode acontecer ou não? Pode. Vocês podem ter certeza que pode. Há a possibilidade de um médium passista, naquele momento, de forma consciente ou não, estar levando alguma coisa de negativo para a pessoa? Jamais. Em hipótese alguma. Nem que ele queira. Nunca vi um caso assim, tá? Mas nem que ele queira. Mesmo que aquela pessoa ele não tenha muita afinidade, né? Aí a espiritualidade coloca exatamente aquela pessoa. É interessante isso, né? É interessante. Porque às vezes tem 8, 10, 12 cadeiras, né? Os passistas estão todos ali, e a pessoa vai organizando a fila. E sempre tem aquela pessoa que tem menos afinidade, né? Assim, normal isso, natural. Quem que vai sentar ali? Isso é a espiritualidade fazendo essas coisas com a gente. Para quê? Para quê? Para que você possa rever os seus conceitos. Então, o médium passista jamais, em momento algum, vai passar qualquer coisa de negativo ou de prejudicial para a pessoa que está ali. Não há a menor possibilidade disso. Não há. A espiritualidade, né, está atenta a tudo isso. Às vezes ele não está bem de saúde, está com algum problema emocional, alguma coisa que aconteceu de última hora. Ele está desestruturado emocionalmente, mas ele está ali. O que a espiritualidade faz é tratar dele. Aquela pessoa que sentou na frente dele vai receber do mesmo jeito. Vai receber de quem está do lado. Ela vai receber exatamente e milimetricamente aquilo que ela veio buscar. Então a primeira coisa é entender que a pessoa que senta ali, ela vai receber, às vezes não é o que ela quer, mas o que ela precisa. É diferente. Ok? É diferente. Mas ela vai receber o que ela precisa naquele momento. Um único passe resolve? Não, pessoal. O passe ele tem que ser intercalado. Aí cada casa espírita, de acordo com a sua organização, vai falar assim, olha, 8 passes e um intervalo. Às vezes um atendimento fraterno. Depois mais 8 passes. Ok? Depende do caso. Então cada caso é um caso. Mas o normal são 8 passes. Depois a pessoa vem, está sempre em tratamento. Conclusão. Quando que acaba o nosso tratamento? Nunca. Porque o médium passista também está recebendo passe. Todo trabalhador espírita está em constante tratamento. Está em constante tratamento. Nem é melhor, nem é pior. É alguém que está recebendo agora de uma outra forma. Ao invés de receber de forma passiva, está recebendo de forma ativa. Mas é uma mediunidade. Todos aqui têm condições de aplicar o passe? Todos. O que eu preciso mesmo? 50% de amor? Preciso 25% de boa vontade? Já estou com 75%. Tenho que ter um conhecimento básico do que eu estou fazendo ali? Tenho conhecimento básico. Pronto, fechou. Eu não preciso mais do que isso. Eu posso me aprofundar? Claro, evidente. Então, o passista que está ali na frente, com as mãos, né, em posição de mão, sem tocar, é uma questão de bom senso. Haveria algum problema para a espiritualidade? Não, pessoal, não haveria. Claro que não. Mas por uma questão de bom senso nossa, né, eles sugeriram, falaram, para evitar às vezes um problema maior, uma situação constrangedora, evitem de tocar na pessoa. Sem dizer que tem pessoas que não gostam, é um direito delas. Então o passe, a mão fica alguns centímetros da cabeça da pessoa. Ok? Então não precisa tocar na pessoa. É o suficiente. Alguns centímetros. Quanto dura um passe? Qual é o tempo de aplicação de um passe? Essa é uma pergunta. Normalmente, sempre tem alguém um pouco mais experiente, trabalhadora da casa já há algum tempo, e ela sabe o tempo. Mas se vocês quiserem saber
quanto dura um passe, é a prece do Pai Nosso, palavra por palavra. O tempo que você leva para fazer a prece do Pai Nosso, palavra por palavra, entendendo o que você está falando, ouvindo o que você está falando, é o tempo do passe. É o tempo que a espiritualidade precisa para transferir todas as energias. A energia de limpeza, depois a energia de restabelecimento. Então a prece do Pai Nosso, mentalmente, quer dizer que eu não preciso falar nada no passe? Não. Oi? Sim, eu vou chegar já aí. Eu vou chegar já. Vocês estão afoitos, hein? As perguntas vocês já estão na segunda aula com as perguntas. Olha que bom isso. Olha que bom. Então veja, o passe, a força do passe é o pensamento. Ok? O principal componente é o amor, é a boa vontade, é o conhecimento. Então eu preciso falar alguma coisa para dar o passe? Não. Não preciso. Eu posso fazer a minha prece, a minha oração, desejar luz para aquela pessoa. Não existe um padrão, existe um desejo de ajudar o próximo, entenderam? Uma vontade de ajudar o próximo. Então eu preciso fazer a prece de Pai Nosso, Ave Maria. Não, aquilo que toca o seu coração, aquilo que te mantém concentrado no que você está fazendo e desejando o seu melhor para aquela pessoa. Olho aberto, olho fechado, o que facilitar para você. Olho aberto ou olho fechado não muda nada para a espiritualidade, desde que você se mantenha concentrado. No caso, o passe, ele tem alguma diferenciação entre ser criança e adulto? Não, nenhum. Estou falando do passe da casa espírita, tá? Então não tem. É isso, né? Porque você dá um passe numa pessoa mais idosa, daqui a pouco entra um adolescente, daqui a pouco entra uma criança de 2 anos, 1 aninho. Não tem problema nenhum. Porque quem direciona, quem combina é a espiritualidade. É a espiritualidade. É lógico que você dá passe em criança pequenininha, você fica com o olho aberto, né? Porque eles vão para lá, vão para cá. Né? Isso é normal, né? Isso é natural, as crianças. Você está aqui, com a mão aqui, ele não está ali. Né? Mas é uma criança, isso é natural. Né? Às vezes ele pega na sua mão, isso é natural a criança fazer isso. Né? Mas é bom, porque isso é alegria. O ambiente do passe, quando tem uma criança, fica melhor ainda. Porque o que a criança irradia de alegria, ela ri, ela brinca, ela aponta o ventilador. Né? E aí, criança. Também às vezes passista. Oi? Limita o passista. Limita o passista. Criança, né? Então, o ambiente do passe, mesmo o ambiente do evangelho, eu estava comentando aqui, que ontem eu fui fazer uma palestra em Louveira, e tinha uma criancinha pequenininha de 2 anos, uma loirinha, enquanto eu fazia a palestra, ela pulava para lá, pulava para cá, ia para cá, corria para cá, pulava, 1, 2, ela ficava pulando o degrau. Estava ótimo, eu estava me divertindo com ela ali. E todo mundo estava se divertindo com ela ali. É criança, pessoal, é alegria. É o fluido, é a energia da criança, da alegria, da inocência, que também está ajudando. Vocês concordam ou não? Sim. Ela não tem a consciência disso, claro. Mas ela também está, de alguma forma, impregnando o ambiente com a sua alegria, com a sua inocência. Existe a pessoa que está, por exemplo, no ponto de ônibus, passando mal e pedindo a gente a pegar o passe. Então, vamos lá então. Funciona? Claro que funciona. Veja, eu vou adiantar um pouco a aula depois eu volto a falar, tá? Então vamos lá. A casa espírita tem toda a estrutura ideal, um ambiente preparado, pessoas com conhecimento para aplicar o passe, ok? Então esse é o ideal. Mas vamos supor que numa necessidade, numa emergência, necessidade e emergência, em casa ou num ponto de ônibus, só que é lógico, às vezes você tem que mudar um pouco porque você não está no mesmo ambiente, ok? Você não está, às vezes você... Exato. Então, numa emergência, numa necessidade, eu posso aplicar um passe? Claro que eu posso. É evidente e devo, inclusive. O problema é não transformar isso em rotina. Um dia eu estava passando mal em casa, eu chamei por ele e falei, põe uma na cabeça, leva o pé. Sim. Melhorou? Então, perceberam, pessoal? Então, numa necessidade, numa emergência, nós podemos utilizar esse recurso do passe fora da casa espírita? Claro que podemos.
Vou repetir, tá? Numa necessidade, numa emergência. Não transforme isso em rotina. Não transforme a casa de vocês em quê? Um lugar para oferecer esse tipo de tratamento. Porque antigamente tinha a questão das benzedeiras. Quem daqui não passou na mão de uma benzedeira? Quem não passou, pessoal, né? Quem não passou. Então, quem não passou, ok? De uma benzedeira. Às vezes era avó, às vezes era tia, às vezes era vizinha, não importa quem era. Ok? E as pessoas iam até a casa dessa pessoa, e a pessoa, dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, dentro do seu amor imenso, não era isso? Dentro da sua vontade grande, ela aplicava um passe do jeito dela. Isso chamava-se mediunismo. Como é o nome disso? Mediunismo. É a mediunidade empírica, sem conhecimento. A espiritualidade estava ali? Estava. Vocês podem ter certeza que estava. Estava ajudando? Estava fazendo? Havia cura? Havia. Havia melhora? Havia. Mas ela era protegida pela ignorância dela. Ok? Ela era protegida pela ignorância dela. Pela falta de recurso, pela falta de conhecimento, pela necessidade. Entenderam? Então a casa dela, o local onde ela trabalhava, era protegido porque ela não tinha como fazer melhor. Hoje nós temos como fazer melhor. É a mesma coisa que antigamente, pessoal, quantas pessoas eram veladas em casa, em cima da mesa. Lembram disso, pessoal? Meu avô contava isso. Por que não se faz mais? Não tem um local específico? Preparado? Então cabe hoje, estou falando de hoje, 2020, alguém ter um procedimento desse? Não, não cabe, somente numa cidade. Porque tem local específico, preparado espiritualmente para isso. O passe é a mesma coisa, ok? O passe é a mesma coisa. Tem um local preparado para isso. Mas em casa, numa emergência, eu posso? Porque senão, pessoal, nós vamos entender, quando a gente vem para o Evangelho, na condição de encarnados, mas vem muitos desencarnados. Sim ou não? Os desencarnados, levantem a mão. Mas tem muito, ok? Mas tem muito, ok? Mas alguém olhou para trás, eu não sei porquê. Alguém olhou para trás, né? Mas não é para sair correndo, pessoal, eles estão aí, ok? Eles também vêm receber o passe. Eles também vêm receber o passe, porque eles têm o corpo espiritual. Eles vêm ouvir o Evangelho, ok? Eles vêm doentes. Às vezes eles vêm com transformações perispirituais, modificações no corpo espiritual, deformações, literalmente falando. Eu não vou descrever para vocês, ok? Então, na casa espírita, ele é tratado, ele é cuidado. Aquele setor do corpo dele, aquele organismo, aquele membro, às vezes amputado, deteriorado, qualquer coisa, é de alguma forma, ao longo dos meses, recomposto através desse tratamento. E nós doamos ectoplasma para isso. E a espiritualidade utiliza do nosso ectoplasma, junto com outros fluidos da natureza deles, para recompor. Uma vez que você chama na tua casa um trabalho desse, eles vão. Ok? Eles vão. Claro, pessoal, é alguém que está doente, é alguém que está precisando. Às vezes é alguém que tem um certo preconceito, que nunca faz. De repente, olha, tem uma pessoa lá que cuida disso. A sua casa fica completamente desequilibrada. Porque as energias são densas, são pesadas, ok? Então, na casa, numa emergência, numa necessidade, sim, claro, façam. Mas não transformem em rotina. Nós não somos protegidos pela nossa ignorância. Diferente das benzedeiras que trabalhavam mediunismo. Nós trabalhamos mediunidade, que é o mediunismo com informação. Mediunismo com informação, mediunidade não empírica, é mediunidade. Você vai aliar o quê? Mediunidade mais conhecimento. Até que, por um jogo de palavras aí, de uma forma didática, eu transformo mediunidade em mediunato. Mediunismo, mediunidade, mediunato.
Qual é a diferença? Mediunismo você já sabe o que é. É a mediunidade sem conhecimento, é empírico. Mediunidade é o mediunismo com conhecimento. E o mediunato? É a mediunidade missão. Mediunato é a mediunidade missão. Ok? É mediunidade. Só um jogo de palavras para vocês verem como isso evolui. Mediunismo, mediunidade, mediunato. O mediunato é seres mais evoluídos. Seres que conseguem vibrar numa frequência ainda maior. Então já é a mediunidade além do conhecimento, mediunidade além do conhecimento com sabedoria. Entenderam a diferença ou não? Mediunismo, mediunidade, nós estamos mediunidade. Mediunato. Divaldo Pereira Franco, mediunato. Ok? E aí sucessivamente. Ok? Então são seres que estão mais evoluídos. Então, ele fala que mediunidade, até podemos falar, mas o que eles trabalham é mediunato. É só um jogo de palavras. Para você saber a evolução de mediunismo, mediunidade e mediunato. Então, a nossa residência, é o local apropriado para dar passe? Não. Posso? Pode. Em determinadas situações você pode. Posso dar um passe de uma pessoa que esteja chegando fora de hora dentro da casa espírita? Posso. Claro que pode. Já aconteceu de ter ido embora, alguém parou no portão, olha, preciso. Claro, entra aqui. Mas são situações pontuais. Pontuais, ok? Não é rotina, porque a rotina desequilibra. Então a nossa casa não tem estrutura espiritual para suportar um trabalho chamado fluidoterapia. O passe nada mais é do que a fluidoterapia. Terapia através da transferência de fluidos. Podemos falar de energias, né? Antigamente se falava fluidos, hoje se fala energia. Então é uma nomenclatura mais moderna. Ok? Oi. Sim, mas isso é outra aula. Eu vou falar porque faz parte do fechamento do curso. Vocês estão afobados hoje, viu? A coisa tá acelerada. Oi. Sim. Sim. Não. Então, é uma boa pergunta dela. Se o médium passista não transmite nada de negativo, ficou bem claro isso para vocês ou não? Ficou bem claro? Há a possibilidade dele receber algo de negativo? Não. Também não. Ok? A menos que ele esteja sintonizado com outras coisas. Então eu vou dar um exemplo mais prático. Você pode estar dentro de uma casa espírita, ouvindo o evangelho, ouvindo uma palestra, mas a sua mente está lá não sei na onde. Ok? Então você está onde está o seu pensamento. Então você pode estar dentro da sala de passe, mas brigando com alguém lá na sua casa por pensamento. Deu para vocês entenderem? Então quer dizer, não há a menor possibilidade de um médium receber nada de negativo. Quando se recebe, é porque ele estava sintonizado ou ele não estava bem. Ok? Mas tanto o passista quanto o paciente, vamos dizer assim, quem recebe o passe, né, o receptor e o emissor, são protegidos nesse sentido. Então existem 3 componentes do passe: a pessoa que está recebendo, o passista e o plano espiritual. Agora, em relação ao passista, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele precisa ser alguém diferente? Não, mas ele precisa aproveitar a oportunidade, que é uma oportunidade, claro, de buscar ser uma pessoa melhor. Isso não é um passe de mágica, ok? É um processo lento e gradativo. Então vamos dizer que o passista, ele precisa de alguma forma ir se ressignificando, reconsiderando. Ele é um ser humano, ele vai cair e levantar várias vezes, ele é um ser humano como qualquer outro, mas ele tem que estar sempre em mente
que ele precisa buscar um esforço maior nesse sentido. Todo aquele que se propõe a trabalhar com a espiritualidade superior, independente da ramificação, ok? Tem que ter uma coisa bem dentro, fincado dentro dele, engessado, enraizado dentro dele. Eu preciso estar condizente ou me esforçando. Vamos lembrar uma frase de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Então, o passista é alguém que está buscando, se esforçando em ser uma pessoa melhor. Mas vamos supor que o passista, como qualquer ser humano, ele tenha um vício. E aí, ele não pode dar passe porque ele tem um vício? Ele vai transmitir o vício para a pessoa? Olha, interessante. É evidente que não. É evidente. Porém, um pouco mais consciente, pelo menos naquele dia, ele vai tentar evitar ao máximo. Ok? Porque ele sabe que ele vai dar um pouco mais de trabalho para a espiritualidade, porque ele vem impregnado com aquilo. E a espiritualidade primeiro tem que trabalhar, limpar, para que ele se mantenha um instrumento mais fiel naquele dia. Então, todo aquele que tem um vício pode ser passista? Claro, mas ele tem que ir aos poucos, de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade, e ou eliminando esse vício da vida dele gradativamente, ou pelo menos naquele dia, fazer um esforço maior para trabalhar como médium passista. Ele tem que ser uma pessoa moralmente evoluída? Não, porque senão não sobra ninguém. Mas é verdade o que eu estou falando. Mas é verdade. Né? Precisa ser uma pessoa moralmente evoluída? Não. Até porque não temos. Moralmente evoluída, não. Pessoas que estão buscando ser seres humanos melhores. Estão evoluindo. Ok? E Jesus deixou muito bem claro isso para a gente. Os apóstolos eram pessoas complicadíssimas, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Numa seleção de RH não passava nenhum hoje. Eu não estou brincando, pessoal. Eles tinham problemas gravíssimos. Gravíssimos, todos eles. E Jesus escolheu a dedo. Né? Por quê? Porque o evangelho era para eles. Deu para vocês entenderem ou não? Então o passe é para quem? Entenderam? Então quem se propõe a trabalhar como passista, precisa pensar assim, tá, eu quero realmente fazer parte de uma equipe, quero colaborar, mas para isso eu tenho que começar um processo de melhoria interior. Essa é a proposta da doutrina espírita, inclusive, ok? Não é converter ninguém à doutrina espírita ou espiritismo, mas é mostrar que precisamos melhorar um pouco. Melhorando um pouco, o que acontece com o nosso corpo espiritual? O que acontece com o nosso corpo físico? Então veja, é um esforço que nós temos que empenhar sempre, e buscar um ser humano melhor. A questão é ser um ser humano melhor, a proposta é essa. Então qualquer pessoa que queira ser um ser humano melhor, já tem condições para trabalhar como passista. Preciso de um pouco de conhecimento, por quê, pessoal? Porque todos nós viemos de um mediunismo. Ok? E se a gente não tomar cuidado com as nossas cristalizações milenares, ao invés de espiritismo, teremos esquisitismo. Ok? Aí seria o passe à moda da casa. Por quê? Então é só amor e boa vontade, então um dá de um jeito, outro dá de outro jeito, outro chacoalha aqui, outro pisa ali, outro puxa não sei da onde, ok? Com todo amor e toda boa vontade. Porém, gera, olha interessante, na pessoa que está recebendo o passe, uma dúvida. Então a nossa postura como passista tem que ser uniforme. Deu para vocês entenderem? Por quê? Por nós? Não. Vocês imaginem 10 passistas, cada um fazendo do seu jeito. Então você está ali tomando passe, o outro pula para cá, pula para lá, é o passe forte, é o passe não sei o que lá, é o passe não sei o que lá, que faz barulho, que não faz barulho, que faz isso aqui, que faz aquilo. Temos que pensar na pessoa que está recebendo o passe.
para evitar qualquer dúvida. Que veja, a pessoa que está ali não tem conhecimento nenhum, se coloque no lugar dela. Imagine nós, sem conhecimento nenhum, primeira vez que a gente vai numa casa espírita, ouvimos o Evangelho, vamos receber um passe e cada um faz de um jeito. Como é que vocês ficam? Eu vou naquele que faz mais barulho. Naquele que bate palma. Né? Aquele que faz 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, não sei o que lá. Veja, isso cria uma dúvida. A dúvida é um ponto refratário. Porque ela fica observando, fica pensando. Então quando nós falamos, olha, os passistas, vou falar dessa casa. Vamos fazer todos de forma igual. Todos de pé, ok? Todos com as 2 mãos. Com as 2 mãos, porque todos, ou todos com uma mão só, ou todos com a mão no bolso. Mas a mão no bolso tem um problema. Qual é o problema na mão do bolso? Chico Xavier falou que não tinha problema. Eu estou falando que tem. Imagine você vai receber o passe e a pessoa com a mão no bolso. Fica estranho, não fica? Fica estranho. Aí você fala, mas o passe é pensamento, é amor. É, mas somos seres tridimensionais, somos pesados, somos densos, ok? Então você vai criar uma visão distorcida, ok? Uma vez eu estava no trabalho de passe, um amigo nosso, né? Ele, por alguma razão, ele só estendeu um braço, uma mão, eu estava do lado dele. Tudo bem, deixei terminar, claro, acabou tudo, eu chamei ele para conversar. Falei, olha, eu entendi o que você fez, né? Sei do amor, da boa vontade, porém, a pessoa que sentou na sua frente podia pensar que ela só recebeu meio passe. Veja, eu sei que você não fez isso, mas todo mundo com as 2 mãos, você com uma mão só, gera uma dúvida. Então, quando nós padronizamos, pessoal, de acordo com a nossa necessidade, é para manter o quê? Uma uniformidade. A pessoa que entra vai encontrar todo mundo na mesma postura, na mesma posição, não vai ter escolha nenhuma, porque nós, como seres humanos, nós sabemos que nós fazemos isso, às vezes até inconscientemente. Mas se está todo mundo fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, a pessoa vai sentando na hora de chegada das lutas, e todo mundo vai no mesmo momento, coloca as mãos da mesma forma, fica praticamente o mesmo tempo. Mas esse tempo alguém pode falar mais, alguém pode falar menos, a prece de um é diferente do outro. Por isso que tem uma pessoa mais experiente na sala de passe que determina quando começa e quando termina. Ok? Então às vezes você terminou o seu Pai Nosso, mas você se mantém na mesma postura. Ok? Qual é o objetivo? E nós, passistas, não. Nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, sabemos do amor, da boa vontade, do conhecimento, sabemos, mas a pessoa que está sentada em frente, sabe? Não. E ela tem o direito de ser igual, de receber praticamente a mesma situação, ok? Porque cada um vai receber os fluidos de acordo com a sua necessidade. Mas quem vai direcionar, quem vai combinar, quem vai fazer é o plano espiritual, não somos nós. Não somos nós. Para nós cabe, para nós passistas, cabe amor, cabe boa vontade, um pouco de conhecimento e uma certa padronização. Isso não é uma regra, pessoal, mas pensar nas pessoas que estão recebendo o passe. Elas precisam encontrar um meio padronizado, organizado. Um ambiente onde que todos falem a mesma língua. Porque senão isso vai gerar, e toda dúvida cria refratariedade. Aí a pessoa fica pensando aqui, ali, como é que é, uma mão só, não é uma mão, com a mão no bolso. Isso gera um problema. Porque tira o foco da pessoa que está recebendo. Deu para você entender ou não? Em relação aos médios, tudo bem, nós sabemos o que nós estamos fazendo, mas a pessoa não sabe. Então, dentro da casa espírita, aí vamos falar da nossa casa, nós usamos as 2 mãos, né, sem tocar nas pessoas. Uma pessoa coordena esse trabalho, ficamos todos praticamente, não há, pelo menos aqui há muitos anos já não é assim, mais de 20, 30 anos já não é assim, homem com homem, mulher com mulher. Não, a gente não precisa mais disso. Acho que nós já evoluímos o suficiente para saber que não precisamos ter essa diferenciação, ok? Talvez lá atrás precisou, hoje nós não precisamos dessa forma. Né? Então, quer dizer, colocamos as 2 mãos em alguns minutos.
Aí a pessoa fala, você dá um passo para trás, a pessoa levanta e sai. Precisa da luz apagada? Não. Antigamente, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ok? A luz branca naquela época era uma situação complicante. A luz, o que ela irradiava, isso há 50, 60 anos atrás. A espiritualidade falou que aquela luz, aquela intensidade, a forma que ela irradiava, queimava uma parte dos fluidos. Então eles solicitaram que diminuísse ao máximo a intensidade de luz. Mas não precisa, as luzes de hoje em dia não interferem em nada. Então a sala pode estar iluminada, pode estar, né, numa penumbra, pode ser de dia, pode ser de noite, não tem problema nenhum em relação a isso. Nós às vezes escurecemos um pouco mais a sala por uma necessidade psicológica nossa. Um efeito psicológico. Facilita a concentração. Como colocar uma música? É necessária a música? Não. Ok? Como não é necessário uma luz com menos intensidade? Mas por que a gente coloca uma música de vez em quando? Facilita a concentração. Veja que nós aqui do Ocidente, nós temos uma dificuldade muito grande para se concentrar, sim ou não? Não faz parte da nossa cultura, essa é a grande verdade. Então, quando você tem alguns recursos externos que facilitem para você, mas para a espiritualidade, pessoal, não muda absolutamente nada. Ok? Isso ajuda você, os passistas, a manter o ambiente. É necessário? Não. Nem a luz menos intensa, nem a água. Palavras também não precisa. Porque a força do passe é pensamento. O ingrediente principal do passe é o amor. Então, desde que você, médium passista, esteja consciente do que você está fazendo, ok? Sabendo o que você está fazendo, você é o maior beneficiário. Se você dá 3, 4 passes, você recebeu 4 passes. Olha, interessante. Então, a sensação ela é muito positiva. Ela é muito boa. Só que cada um reage de forma diferente, mas isso é uma condição fisiológica de cada um, calor e frio. Às vezes você entra na sala de passe e alguém fala assim, nossa, está frio aqui, né? Entre outros, nossa, está um calor aqui, né? Mas é uma questão pessoal, não é uma questão do ambiente, porque as energias são muito sutis. Nós não captamos essas energias pelos 5 sentidos físicos. Nós não captamos essas energias. Os 5 sentidos físicos do corpo físico vai registrar uma sensação de cada um, e é pessoal. Então, o passe é algo que existe há milhões de anos, está ao alcance de todos. Não existe nenhum impedimento. Às vezes aquela pessoa vem como passista, mas naquele dia aconteceu um problema, aconteceu uma situação, acontece com todo mundo. Ela tem que ter às vezes a humildade, a simplicidade de falar, olha, hoje, ao invés de trabalhar como médium passista, eu preciso receber um passo. Ótimo, excelente. Senta e trabalha junto. Ok? Por quê? Se ela insistir, às vezes a espiritualidade tem que bloquear. Será um agente complicante. Será um agente complicante. O médium passista de tempos em tempos, a cada 6 meses, 8 meses, precisa passar por um tratamento? Sim, é um ser humano como qualquer outro. Mas quantos passes um passista consegue dar? Olha, interessante. Então vamos refletir. Ok? Quando nós estamos ali da primeira vez, no primeiro passe, você está com a carga total, 100%, bateria lá em cima. Ok? Você deu o primeiro passe. Você fica de pé, normalmente você fica de pé, ok? Por alguns minutos. Vem a segunda pessoa, a carga está total ainda. 100%. Na terceira pessoa, você está de pé. Às vezes, né, nós que já passamos dos 15 anos, 16 anos, já faz um tempinho, né? Começa a dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, não é? A coluna. Por mais que a espiritualidade cuide da gente, são situações nossas. No terceiro, você está 95%. Mas é uma questão física. No quarto, você já está 85%. Perceberam? Mas é uma questão fisiológica. Então não existe um número. 4, 5, tá bom.
Aí você coloca uma quantidade de pessoas que possam oferecer essa quantidade de passe, porque ela pode ser aproveitada no máximo. Imagine depois do 10º passe como é que você está. Cansado, literalmente falando cansado. Então, por mais que você tenha boa vontade, amor, fisicamente você está cansado. Então, a espiritualidade fala, dentro dos recursos que vocês têm, da sustentação que vocês têm, deem a quantidade de paz que para vocês se sintam bem, que não incomode, que não gere nenhum transtorno para vocês. Então, não existe um número específico, mas naquilo que você pode estar se doando. Mas nós já sabemos, pela prática, que depois do 4º e do 5º passe, já começa a gerar um incômodo físico para a gente. Ok? Pela postura, pela mão, pelos braços. Então a gente faz de tal forma que o médium, 3, 4, até 5. Mais do que isso, a gente... Seria melhor dar um coletivo? Então, o passe coletivo, né? Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. O passe coletivo, todo mundo recebe, não é assim? Porque é a espiritualidade que direciona, ela que manipula os fluidos. Perfeito, entendemos isso. Nós entendemos isso. As pessoas que não têm esse conhecimento, elas vão estar abertas, receptivas? Não. Elas têm uma dúvida. Então, o passe coletivo, muitas vezes, ele é ineficiente devido à refratariedade das pessoas. Mas em que momento eu dou um passe coletivo? Muitas pessoas. Todos vocês aqui receberam um passe. Todos vocês receberam um passe. Ok? Você tem poucos passistas, muitas pessoas. Então, às vezes, você precisa usar desse argumento. Mas o ideal é que seja um passe individual. Depois tem passe à distância. A gente vai estar conversando sobre isso semana que vem. Ok? O que eu quis trazer para vocês hoje é esse conceito de corpo espiritual, corpo físico, centro de força, alguma coisa sobre o passe, para que a semana que vem a gente possa se aprofundar no assunto. Aí sim, ok? Quem tiver a oportunidade, quem quiser, leiam a apostila, ok? E tragam as dúvidas para a gente desenvolver esses assuntos. Eu tenho muito assunto para falar sobre o passe. O passe nas plantas, nos animais, passe à distância, o passe coletivo que eu já adiantei alguma coisa. Desculpa, talvez não sei se seja essa a questão dos olhos abertos e fechados. Muitos palestrantes passam que às vezes pode causar algum constrangimento o passista estar com os olhos fechados, tocar na pessoa. Então, ó, só para terminar, aqui a Liliana fez uma pergunta, ok? Às vezes você está dando passe na pessoa, você está com os olhos fechados. Aí nós movimentamos, às vezes, involuntariamente o corpo. E às vezes você acaba tocando na pessoa. Sem querer, claro, evidente. Okay? Então, o que se recomenda, às vezes, você dá o passe na pessoa, mas não fique com os olhos completamente fechados. Completamente fechados. Para que você saiba, porque às vezes você está assim, você faz assim com a mão. E faz, é natural, somos seres humanos. Se você está com os olhos completamente fechados, a pessoa está aqui, você está com a mão aqui. Não que isso vai influenciar, mas para a pessoa, ela fala, nossa, ela vai ter que fazer assim. Ok? Ela vai ter que fazer assim. E às vezes com os olhos fechados nós fazemos movimentos involuntários. É natural, somos seres humanos. Então os olhos não necessariamente completamente fechados, mas ao ponto que você possa estar vendo o que está acontecendo. Isso não muda nada a sua capacidade de dar o passo. Tudo bem? Ia fazer parte da próxima aula, mas já adiantei esse assunto. Ok? Tudo bem por hoje? Então, semana que vem, a gente continua esse assunto. Tá? Aí, tragam perguntas, pesquisem durante a semana, qualquer sobre o assunto, e a gente vai debater e refletir sobre o assunto. Ok? Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, pelo passe que recebemos. Cada um de nós recebeu um passe da espiritualidade, da equipe de médicos, enfermeiros, médiuns passistas do plano espiritual. Cada um deles estava atrás de vocês, com as mãos postas sobre a cabeça, para que vocês mantivessem a atenção. Eles estavam atrás, envolvendo muita luz, trabalhando os centros de força, reequilibrando os chakras, fortalecendo o nosso corpo físico. Então, nesse momento, dentro dessa hora e meia que nós ficamos aqui,
todos nós ouvimos falar sobre o passe e recebemos o passe. Irmãos nossos desencarnados também receberam. E uma equipe muito grande dos trabalhadores que cuidam do passe dessa casa. Médiuns passistas, médicos, enfermeiros, socorristas, todos presentes, todos nos envolvendo em muita luz, agradecidos por mais essa oportunidade de trabalho e pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, Jesus, Allan Kardec e os espíritos de todas as denominações religiosas. O nosso muito obrigado e um abraço apertado de cada um deles. Que assim seja.